Existe uma marca profunda nas pessoas escolhidas por Deus. Elas não chegam ao propósito pela facilidade, mas sim pela dor. Não é porque Deus não quer que você sofra, mas porque a dor se torna o forno onde Ele molda o vaso que vai carregar algo maior. Pessoas comuns quebram com a dor. Pessoas marcadas nascem novamente a partir dela. Olá, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e hoje estamos no segundo episódio de uma jornada profunda, onde o intuito principal é desvendar o propósito da vida de cada um. Você já percebeu que nada na sua vida foi simples? Nada veio de bandeja? E muito menos nada aconteceu sem muita luta? E principalmente, você sentiu dores que ninguém viu, batalhas que ninguém entendeu, noites que ninguém imaginou. Mas quando olhou para trás, percebeu que nenhuma dor foi desperdiçada. Cada ferida abriu um caminho, cada lágrima destravou algo, cada perda revelou uma força e cada golpe empurrou mais perto do seu chamado. A dor dos escolhidos não é castigo, é treinamento, é lapidação e forja. É ordenamento espiritual. As escrituras são claras sobre isso. Em Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. O salmista entendeu: a dor ensina, desperta e alinha. Em Romanos, capítulo 5, a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança, ou seja, a dor gera caráter espiritual. No 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. O peso dói aqui, gera a glória que pulsa lá. Quem é marcado por Deus passa por dores que não fazem sentido na hora, mas que se tornam ferramentas perfeitas para curar outros depois. Sua dor vira linguagem, sua ferida vira ponte, seu sofrimento vira mapa e a sua história vira remédio. E é por isso que muitas vezes você carregou dores que não eram para a sua idade. Você viveu responsabilidades que não eram para o seu tamanho. Você enfrentou batalhas que não eram para a sua força, porque Deus estava te treinando para o que viria depois, preparando você para carregar pessoas que atravessariam caminhos parecidos. Pessoas marcadas têm uma característica profunda. Elas são quebradas, mas não destruídas. Feridas, mas não perdidas. Machucadas, mas não anuladas. Você cai, mas não fica no chão. Você sofre, mas não desiste. Você sangra, mas continua caminhando. Isso acontece porque há um propósito maior operando dentro de você. E esse propósito te mantém de pé mesmo quando a mente já desistiu. A dor, para os escolhidos, não é o fim, mas sim um chamado, um envio, um impulso e sempre um renascimento. E existe algo ainda mais forte. A dor dos escolhidos atrai o olhar de Deus. Ele não ignora, não abandona, ele não assiste de longe, mas se aproxima cada vez mais. Em Salmos 34, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você sabe por quê? Porque coração quebrantado não cria barreiras. Ele fica sensível, ouve e sente mais. Assim, ele deixa Deus entrar. As maiores revelações de Deus na vida dos escolhidos não vieram em dias bons, vieram nas madrugadas de desespero. Nos momentos em que você disse: eu não aguento mais. Nos dias em que o mundo caiu e você descobriu que, mesmo caído, não estava sozinho.
Há algo sobrenatural na dor dos escolhidos. Ela abre canais espirituais, expande percepções, afina a intuição e aguça a compaixão. Quem nunca sofreu verdadeiramente não enxerga profundamente, não entende almas, não acessa corações e não reconhece feridas invisíveis. Mas quando você entende isso e conhece, vê, sente e percebe além, porque você viveu tudo isso na pele. E o mais marcante, a dor nunca te endureceu. Ela poderia ter te deixado amargo, frio, distante e desconfiado, mas ela te deixou mais humano, sensível e amoroso. Isso é um selo espiritual, uma marca divina e uma vocação. A dor dos escolhidos sempre se transforma em instrumento. Você consola porque um dia precisou de consolo, cura porque um dia sangrou, guia porque um dia esteve perdido e enxerga porque um dia caminhou no escuro. E é por isso que Deus te confia pessoas, porque você não julga ninguém, não minimiza, muito menos ignora situações e sentimentos. A dor te deu a linguagem para tocar outras almas. Te preparou, qualificou e amadureceu para o seu propósito. Se tornou um canal de graça. Esse é mais um sinal. Quando a dor não te destrói, mas te desperta, é porque Deus te marcou para algo muito maior com isso. Você percebe e localiza traumas geracionais da sua família, porque você começa a ser equipado com um scanner espiritual. Diagnostica um espírito silencioso, antigo, astuto, que opera nas sombras da alma, o espírito da falta de permissão. Ele não se apresenta como um inimigo, ele se disfarça de humildade e de bom comportamento, de prudência e sensatez. Ele sussurra que é perigoso querer demais, que é melhor não se expor, que é arriscado sonhar, que é ousadia demais ser você mesmo. É um espírito que se infiltra na infância e se fortalece na adolescência e governa a vida adulta de muitos que jamais perceberam a sua prisão. E a Bíblia chama isso de jugo. Em Isaías 58 diz: não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? O jugo é justamente isso, a força emocional e espiritual que impede a alma de avançar, que rouba a liberdade e impõe limites invisíveis. E é exatamente esse jugo que a falta de permissão cria, uma coleira emocional, apertada, silenciosa, instalada dentro da mente. A falta de permissão faz a pessoa acreditar que não tem direito de existir completamente. Ela se sente intrusa na própria história. É como se sempre estivesse pedindo licença para respirar, para ocupar espaço, para ser feliz. Esse espírito ataca o senso de identidade, porque ele sabe que um ser humano consciente do próprio valor se torna incontrolável. Foi por isso que Jesus disse em João 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não vem apenas para roubar bens, ele vem para roubar identidade, coragem, voz, vida interior. Ele vem para matar sonhos, força e espontaneidade. Ele vem para destruir a capacidade da alma de florescer. E quando ele instala o espírito da falta de permissão, ele controla tudo. Esse espírito opera na mente como um programa invisível. Não faça, não tente, não avance. Não mostre quem você é. Não brilhe, porque isso incomoda. Não fale, porque vai parecer arrogante. Não cresça, porque alguém vai te punir. E o corpo reage. A garganta fecha, porque a pessoa aprendeu a não falar. O peito aperta, porque a alma perdeu a expansividade.
As costas doem porque ela carrega pesos emocionais que nunca deveriam carregar. As pernas ficam pesadas porque há medo de avançar. Os pés esfriam porque a caminhada foi interrompida. O centro do peito parece vazio porque a identidade foi abafada. A física quântica explica que todo trauma gera uma onda estacionária dentro de um campo vibracional humano. Uma onda estacionária é uma energia que não se move, que não se dispersa, que não se transforma. Ela fica ali, repetindo a mesma informação vibracional infinitas vezes. Isso significa que cada vez que a falta de permissão atua, a pessoa vive sem perceber o mesmo padrão emocional. Ela não sabe por que insiste em se sabotar, mas sabe, a alma sabe. A onda estacionária da dor está ali dizendo: fique pequeno, não incomode, não se destaque. E por trás desse espírito, existe uma raiz espiritual profunda, a crença de que você é dívida, a crença de que deve justificar a sua existência, pagar por sua vida, compensar por quem é. Muitos aprenderam isso em lares onde o amor era condicional. Outros aprenderam em relacionamentos onde sempre eram cobrados emocionalmente. Outros aprenderam em ambientes religiosos distorcidos, onde Deus era apresentado como um cobrador, não como um pai. E quando a alma cresce, acreditando que é dívida, ela passa a agir como uma escrava. Na Bíblia é clara, Romanos 8. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, levando ao medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Aqui está o ponto central. A falta de permissão está diretamente ligada ao espírito de escravidão emocional. Quando a alma vive sem permissão, ela vive com medo. E onde há medo, não há liberdade. E onde não há liberdade, o corpo adoece. O fígado, sede simbólica da raiva reprimida, começa a acumular frustração. Os pulmões, que expressam tristeza, começam a fechar a respiração profunda. O pâncreas, ligado à doçura da vida, sofre quando tudo se torna amargo. A vesícula biliar, símbolo da decisão, inflama quando a pessoa não decide nada por si mesma. O intestino, responsável por soltar e absorver, trava quando a alma não solta o que não é dela e absorve o que não deveria. E é por isso que tantos vivem com dores crônicas que não aparecem em exames. O corpo guarda o que a alma não consegue liberar. E a alma segura o que deveria ter sido rompido há anos. A falta de permissão também cria um tipo de dívida espiritual. A pessoa sente que deve agradar, servir, corresponder, calar, carregar, doar-se até o fim. Mas esse débito emocional é uma fraude espiritual. É uma distorção da lei do amor. Porque o amor verdadeiro não exige compensação. Em 1 João capítulo 4, diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Onde há medo de não corresponder, não existe amor, existe prisão emocional. E muitas vezes a prisão é alimentada por pessoas que cobram o que nunca deveriam cobrar. Pessoas que dizem silenciosamente: eu fiz por você, então pague. Pessoas que usam a culpa como ferramenta de controle. Pessoas que exigem fidelidade emocional sem oferecer cuidado verdadeiro. Pessoas que querem que você carregue dores que elas mesmas se recusam a curar. E quando a alma aceita esta cobrança, ela entra na lei da compensação. Uma lei espiritual que não pertence ao reino de Deus, mas ao reino das sombras. Porque o reino de Deus se baseia em graça.
E graça significa é dado, não é cobrado. Em Efésios capítulo 2 afirma: porque pela graça sois salvos, não pela cobrança, não pelo medo, não pela performance, muito menos pelo esforço. A falta de permissão é um oposto de graça, é a crença de que tudo precisa ser pago com dor. A física quântica entra novamente aqui. Quando o sistema vibracional é pressionado para operar abaixo da sua frequência natural, ele desenvolve distorções, ruídos e colapsos. É exatamente o que acontece com a alma, quando ela vive na frequência do medo e não da frequência do amor, ela colapsa emocionalmente. E o colapso emocional gera sintomas físicos, porque o corpo e alma não são entidades separadas, são expressões diferentes da mesma energia. A escala de Hawkins evidencia isso. Todas vibrações baixíssimas associadas a doenças, depressão, inércia e dor fazem parte do medo, culpa e vergonha. Já vibrações altas como amor, gratidão e alegria são vibrações que expandem, curam e regeneram. A falta de permissão existe para manter a alma nas frequências mais baixas, porque uma alma vibrando alto é incontrolável. Uma alma vibrando alto rompe ciclos. Uma alma vibrando alto quebra padrões familiares, interrompe gerações de dor. E é por isso que o espírito da falta de permissão tenta impedir você de se reconhecer, de se expandir e de se posicionar. Ele sabe o perigo que você representa para todas as estruturas de sombra que se alimentaram de você por muitos e muitos anos. Mas há uma verdade que rompe tudo isso. Você foi chamado para a liberdade. Em Gálatas, capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade espiritual, emocional, vibracional e liberdade de existir plenamente. A alma que se reconhece liberta entra em ressonância com uma nova frequência. Ela muda seu estado vibracional, sua postura corporal, sua forma de respirar, sua maneira de ocupar o mundo. Ela não pede mais permissão para viver, ela vive. Ela não pede mais permissão para ser, ela simplesmente é. Ela não pede aprovação, ela flui. Esse é o despertar. Esse é o rompimento do jugo. E esse é o início da cura profunda. Com isso, nós encontramos o quinto sinal, a capacidade de encontrar o propósito no sofrimento. Há um sinal que se distingue profundamente. Aqueles que foram escolhidos, selados e separados por Deus para algo maior. A capacidade de encontrar sentido no sofrimento. Não é prazer pelo sofrimento. Não é romantização da dor e não é resignação cega. Há algo muito mais profundo, muito mais espiritual, muito mais raro. É uma percepção íntima, quase silenciosa, de que a dor não é o fim, mas é o meio. Não é uma punição, mas é um processo. Não é uma destruição, mas é uma lapidação. E isso não nasce na mente humana. Isso nasce do espírito que foi tocado pelo alto. Porque quem recebeu o toque divino percebe. Mesmo nos dias mais escuros, que há um fio invisível conduzindo tudo a algo maior operando nos bastidores. Há um propósito escondido dentro do vale. A Bíblia é implacavelmente honesta sobre isso. Ela nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Prometeu sim propósito no sofrimento. E é por isso que Pedro escreve: não estranhareis a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro, capítulo 4. Ou seja, quando você é marcado por Deus, o fogo não é estranho. O fogo é parte do caminho. O fogo
é um lugar onde o ouro se separa da escória. O fogo é o local da revelação. Jó, o maior símbolo do propósito na dor, disse no ápice do seu sofrimento: mas ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Jó não entendeu tudo o que estava acontecendo, mas sabia: existe um propósito, existe uma mão conduzindo, existe um plano. Eu vivi muito disso. Passei por vales que a maioria das pessoas não suportaria. Vi minha família perder tudo. Vi meu marido se acidentar exatamente no tempo que Deus tinha me mostrado 6 meses antes de antecedência. Ao mesmo tempo, mais problemas de saúde. Meu sogro à beira da sépsia, quando os médicos diziam que não havia mais o que fazer, e mesmo assim havia uma paz. Uma paz ilógica, inacreditável, que psicologia nenhuma explica. Porque é como Paulo descreveu: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Está em Filipenses. Excede, ultrapassa, vai além da lógica. Quando alguém está selado, essa paz cobre a dor sem anulá-la. Você sente a dor, mas abaixo dela há uma rocha, uma certeza, um chão invisível que sustenta. E é isso que diferencia os marcados. Eles não desabam quando o mundo desaba. Eles ainda choram, ainda sangram, ainda sentem, mas algo dentro deles permanece de pé. Há um mesmo assim pulsando dentro da alma. Mesmo assim, eu continuo. Mesmo assim, eu confio. Mesmo assim, eu avanço. Isso é um selo, é uma marca. Isso é evidência espiritual. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está no livro de João. E a maioria das pessoas esquece que bom ânimo naquela frase não é otimismo, é coragem, é disposição para continuar, é força interior dada pelo Espírito. A capacidade de encontrar o propósito na dor é o que transforma tragédias em testemunhos, perdas em portais, quedas em chamados. E é o que faz uma pessoa olhar para trás e dizer: doeu, mas me formou. Machucou, mas me fortaleceu. Me quebrou, mas me reconstruiu. Porque Deus não desperdiça a dor, nunca. A dor nas mãos de Deus torna-se ferramenta. Paulo sabia disso quando escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. 2 Coríntios. Paulo não dizia que a dor era leve. Ele dizia que, comparado ao que ela produz, ela se torna pequena. A dor vira glória, a perda vira propósito, a lágrima vira revelação. O sofrimento tem camadas. Quando alguém é selado por Deus, cada camada tem um ensinamento. Às vezes, a dor revela quem está com você. Às vezes, ela revela quem você é. Outras vezes, ela revela quem Deus sempre foi. E várias vezes a dor arranca de dentro de nós aquilo que nunca deveria ter entrado. Planta em nós aquilo que nunca poderíamos adquirir sem ela. Pessoas marcadas percebem isso. Nada é por acaso, nada é desperdiçado, muito menos aleatório. E mesmo quando tudo parece ruir, há uma voz silenciosa dizendo: continue, estou aqui. Há algo maior acontecendo. Jó, Paulo, José só entenderam depois. E ainda assim, mesmo antes de entender, todos eles confiaram, porque quem é marcado tem uma fé que não depende de explicação. Tem uma confiança que não depende de detalhes. Tem uma certeza que não depende de provas. É como Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O famoso e conhecido Salmo 23. O rei Davi não disse:
se eu andar pelo vale, ele disse, ainda que é inevitável, todos passarão, mas aqueles que carregam o selo passam de outra forma. E aí está o sinal. Pessoas marcadas não são poupadas do sofrimento, são fortalecidas no sofrimento. E quando passam, emergem transformadas, não amargas nem endurecidas, não cínicas, mas sábias, profundas, mais sensíveis, conectadas ao propósito. Porque o sofrimento é o terreno onde Deus planta as maiores revelações. É no escuro que ele mostra a luz mais forte, e é no caos que ele revela a ordem, e é no fim que ele revela o começo. O sofrimento para os escolhidos torna-se bússola, um portal, uma linguagem e uma lapidação. É um fogo que não consome, mas purifica. É a tormenta que não destrói, mas revela a raiz. E quando essas pessoas olham para trás, percebem que cada lágrima era um treinamento, cada dor uma instrução, cada perda era um empurrão para o propósito maior. Por isso, quem é selado aprende a dizer como José disse aos irmãos que o traíram: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. No livro de Gênesis. Esta frase só sai da boca de quem foi marcado, só sai da boca de quem já viu Deus transformar cinzas em significado. E é por isso que esse é um dos sinais mais poderosos, porque ninguém finge isso, ninguém fabrica isso. A capacidade de encontrar propósito no sofrimento, e é o tipo de evidência que só acontece em quem realmente foi tocado pelo céu. E agora nós encerramos mais um episódio, como quem sela algo no espírito e quem ouviu e está comigo até aqui. Porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. Quem não é marcado não permanece. Quem não foi chamado não suporta ouvir verdades que mexem tão profundamente. Mas você ficou. E isso já revela algo sobre a sua alma. Eu quero que você entenda uma coisa antes de sair desse vídeo. A dor não foi o seu fim, ela foi o seu início. Ela não foi a sua sentença, mas sim a sua consagração. Ela não foi a sua ruína, foi a sua passagem. Tudo que você viveu, cada vale, cada perda, cada queda, cada madrugada que ninguém viu, estava te alinhando com um propósito que só pessoas como você conseguem carregar. Há um selo sobre você, uma marca que não se apaga, um chamado que não se perde. E há um Deus que não se engana. E Ele não desperdiçou a tua dor e Ele não desperdiçará a sua história. E a partir de hoje, cada ferida que você entendeu deixa de ser peso e se torna direção. Cada luta deixa de ser vergonha e se torna testemunho. Cada lágrima deixa de ser fraqueza e se torna autoridade espiritual. Porque quem é selado não anda mais pela dor, anda pelo propósito. E eu declaro sobre a sua vida que você enxergue o que Deus está te mostrando. Que você receba a força para atravessar o que ainda precisa ser atravessado. E que você sinta, de forma real, a presença que te acompanha em todos os vales. Você não está só, nunca esteve. E hoje você sabe disso, de um jeito que nenhuma explicação humana poderia te ensinar. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa entender que a dor dela não é castigo, é um chamado. E no próximo episódio, nós vamos aprofundar ainda mais os sinais dos marcados pelo divino. Eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e que Deus ilumine o seu caminho, inclusive os trechos que ainda parecem escuros, porque é ali que a luz nasce muito mais forte.